Sejam bem-vindos ao podcast Impacto Digital, tudo sobre LGPD, com o especialista André Ravani. Tudo bem, André? Tudo bom, Rosi? Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Eu sou Rosi Melo, sou a convidada desse podcast e nós vamos disponibilizar também esse podcast no nosso canal do YouTube, que está começando com esse vídeo. Nós vamos aprender um pouco sobre LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que já está em vigor e a partir de agosto de 2021 começam as multas. Então, vamos começar perguntando para o doutor André. Doutor André, qual a importância dessa Lei de Proteção de Dados para o Brasil? Essa legislação ela é muito importante, Rosi, pelo seguinte, né? Ela trouxe aqui uma maior proteção aos dados pessoais, né? Que há algum tempo já estavam sendo negligenciados, né? A nossa legislação anterior era uma legislação já defasada a respeito. A nossa Constituição tem normas de proteção de dados, mas não havia ainda uma aplicabilidade de fato a essa proteção. Então, com o passar do tempo, surgiu aí o Marco Civil da Internet, trabalhando aí com a proteção de dados no meio digital. Aí na Europa surgiu a Lei de Proteção de Dados Europeia, né, a GDPR, instituindo normas de proteção em todo o continente europeu. E com isso o Brasil se viu obrigado, né, a criar também a sua própria Lei de Proteção de Dados. Não só para manter, né, o comércio, digamos assim, ativo com empresas da União Europeia, como também para, de fato, criar um sistema mais efetivo de proteção de dados pessoais aqui no Brasil, né? Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a Lei número 13.709 de 2018, que foi aprovada em agosto de 2018, mas ela já começou a vigorar em agosto de 2020. Então, ela cria normas de coleta de dados, de tratamento desses dados pelas empresas. Agora, tem muitas dúvidas, é uma lei nova, e daí eu quero te perguntar o seguinte, né? Quem vai ser a pessoa que vai ser responsável por esses dados dentro das empresas? Porque deve ter algum setor específico para isso, né, doutor? Sim, de fato. Você vê, a lei, ela criou, ela mudou um pouco o paradigma com relação ao tratamento de dados pessoais. Antigamente, havia ainda que de modo escondido, digamos assim, uma transparência ou uma forma de visão sobre o dado pessoal diferente. A empresa tinha a consciência de que, ao captar o dado, ao coletar o dado, ela poderia executar o que quer que fosse com aquele dado pessoal. E a legislação ela entrou mudando esse foco, né? Hoje, o titular do dado é, de fato, quem determina a utilização desse dado pessoal, né? Então, ele é o principal agente a ser protegido aqui nessa relação de dados. Então, o que a empresa passa a ter é uma preocupação muito maior sobre a forma de como ela vai tratar o dado. Então, para que ela trate o dado, ela precisa obrigatoriamente tratar esse dado com uma base legal, em cima de uma autorização da lei. Então, ela não pode mais tratar o dado da forma como bem lhe aprouver, né? Como era antigamente. Eu vou coletar o dado, se eu quiser eu entro em contato para oferecer um produto, um serviço, eu encaminho o e-mail e assim por diante. Não, agora ela precisa ter uma base legal. Então, ou ela vai tratar aquele dado com base em um contrato, né, para o cumprimento de um contrato, ou ela vai tratar o dado com base no cumprimento de uma obrigação legal, ou com base no consentimento do titular. Então, para que a empresa exerça essa atividade com mais segurança, ela precisa de um gestor de dados, né? E a legislação, ela criou esse cargo, que é muito parecido com o que a gente chama de CISO, na segurança da informação. E aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Toda empresa já tinha aqui uma certa obrigação de ter a sua gestão de segurança da informação atrelada à ISO 27001, que ela determina regras para a empresa estabelecer a segurança da informação. E para gerir essa segurança da informação, a empresa normalmente contratava um chefe
de Segurança da Informação, que é o CISO, né? Bom, fazendo um paralelo com a Lei de Proteção de Dados, a Lei de Proteção de Dados determina que a empresa agora tem que ter uma maior preocupação com o tratamento dos dados pessoais, cumprir com as regras estipuladas na legislação e os direitos do titular, e determina que ela tem que nomear um agente gestor da proteção de dados, que é equiparado ao CISO. Só que a nossa legislação, ela dá o nome de encarregado, tá certo? E o Então, nome é quando muito a gente... chique, né? É DPO. Então, vamos partir do seguinte pressuposto, né? A legislação fala, nomeia essa pessoa como encarregado, mas o dia a dia, digamos assim, da aplicação da LGPD já tem puxado a nomeação dessa pessoa como DPO, que é um nome que é atribuído a essa pessoa pela lei europeia, que é o Data Protection Officer, que nada mais é que o oficial de proteção de dados, né? Então, ele é a pessoa que tem que ser nomeada pela empresa para fazer toda a gestão dessa proteção de dados. Agora, esse cargo de DPO, ele é um cargo relativamente novo no Brasil. Aí a minha pergunta, no teu caso, você tem aí mais de 20 anos de experiência como advogado, já trabalhava com direito digital, e para você se tornar um DPO, você teve toda uma formação, né? Qual foi a formação que você fez para ser DPO? Tá. Essa pergunta é muito importante, Rosi, pelo seguinte. A lei, ela não determina a obrigação de ter uma formação, mas o mercado já está sedimentando uma necessidade ou uma busca por essas formações, tá certo? Como você comentou, eu venho aí há 10 anos atuando com direito digital, né? E nos últimos 4 anos, com um foco muito grande na lei de proteção de dados. Bom, todo esse processo fez com que tivesse aqui uma necessidade de entender muito mais como que o DPO tem que atuar. E aqui vem uma dúvida corriqueira das pessoas, tá? As pessoas, elas não têm muita informação ou certeza do que um DPO tem que fazer. Algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que, não, o DPO ele só vai servir como um agente de comunicação. Ele vai receber as cartas da NPD e tem que responder. Isso é uma pequena fatia de toda a atribuição que o DPO tem, né? E para conseguir mais eficiência na atividade, a intenção realmente é buscar algumas certificações. Eu fiz uma certificação que é oferecida por uma empresa holandesa chamada Exim. É uma certificação internacional, né? Para eu obter a certificação de DPO dessa empresa, eu tenho que passar por uma especialização na Lei de Proteção de Dados Nacional, uma outra especialização na Lei de Proteção de Dados Europeia, uma especialização específica no processo de adequação das empresas à Lei de Proteção de Dados, e uma última certificação, que é a certificação em segurança da informação, na ISO 27001, que eu comentei há pouco. Então, você enxerga que a certificação do DPO, ela vai trabalhar não só na parte jurídica, como também nas questões técnicas de TI, para o DPO ter o conforto e a tranquilidade para atuar com mais eficácia na empresa. Perfeito? Perfeito. Nós podemos... Aliás, pode desculpa, tem um ponto a mais aqui, né? Por que isso é necessário? Porque, por exemplo, o DPO, ele será o responsável pela gestão de dados e, consequentemente, ele tem que saber, por exemplo, a rastreabilidade do dado dentro da empresa. Ele tem que saber por onde o dado passa, desde a coleta até o momento que esse dado ele é descartado. Então, se esse processo passa por algum mecanismo de TI, algum software, ele tem que entender como esse mecanismo funciona. E, por isso, a necessidade de ter conhecimento, tanto na área jurídica quanto tecnológica.
Desculpa, Rosi. Não, fica tranquilo. Provavelmente vai ser aí uma das carreiras do momento, né? Se você tem interesse em LGPD, vai se informando, estudando, porque com certeza vai ser uma profissão aí que vai abrir muito mercado de trabalho. Mas, como hoje a gente vai falar um pouco mais da lei, a gente pode reservar um momento aí para falar especificamente do DPO, que eu acho que vai ter muita gente querendo mais informações sobre essa profissão que é nova no Brasil. Agora, as empresas que estiverem nos ouvindo, nos acompanhando, saibam que você pode sim contratar um escritório especializado em LGPD. Isso vai te ajudar a começar a se inteirar com essa lei. Você falou dos dados e realmente no Brasil a gente está muito ingênuo ainda com a questão dos dados, né? Há um tempo atrás, e até hoje as empresas fazem isso, mas elas não divulgam mais. Eu trabalho há mais de 25 anos com mídia, com publicidade, sempre fui dessa área, e eu me recordo quando se oferecia banco de dados. Eu tenho um banco de dados e vou vender. Muitas empresas compravam isso, e nós sabemos que muitas empresas hoje continuam vendendo os nossos dados para outras empresas. E é curioso, porque há 2 semanas atrás eu recebi uma ligação de uma empresa querendo me vender um produto, e eu perguntei como você conseguiu meus dados. E segundo ela, foi do banco, e ela acertou o banco que eu tenho conta. E eu acredito que realmente isso tenha acontecido. Agora eu te pergunto, a partir de agora, as empresas, como que elas vão lidar com isso? Se aconteceu, por exemplo, comigo, a pessoa pegou meu dado através de um banco e eu não autorizei passar meu dado para ninguém me vender produtos. O que uma pessoa vai poder fazer a partir de agora quando ela se sentir invadida por alguém que vendeu os dados dela? Olha, essa é uma pergunta também muito importante, porque a Lei de Proteção de Dados, ela trouxe uma mudança cultural com relação aos dados pessoais. É o que você falou, Rosê. Antigamente, a empresa tinha a falsa liberdade, né, de fazer o que quisesse com os nossos dados, né? E abertamente existia uma coleta de dados sem qualquer critério. Hoje não é assim, né? Como a legislação coloca, você tem que tratar os dados de acordo com as hipóteses legais. Muito bem. Uma das hipóteses legais é o consentimento, tá? Então, a empresa ela só pode tratar o dado com o seu consentimento. O tratamento é qualquer coisa que você faça com o dado. Então, você transferir esse dado para outra pessoa também é um tratamento. E se ele está baseado no consentimento, para que a empresa faça isso, ela precisa do seu consentimento. Então, nesse sentido, o banco, ele, na hora que ele transfere esse seu dado para essa outra empresa, ele não está em nenhuma outra hipótese legal para executar esse tratamento. Não está cumprindo o contrato, não está sob a obrigação de transferência com base em uma outra legislação, não é para proteger a sua saúde, nada disso, né? Ele simplesmente transferiu por uma questão ou comercializou, né? Com certeza ele comercializou em cima de uma informação pessoal minha, né? Exatamente. Se não tem o seu consentimento, isso é um vazamento. Mas, se é um vazamento... isso acontece muito no Brasil. Acontece demais. É uma coisa absurda. E eu vou te contar, inclusive, um caso aqui, Rosi, que às vezes acontece sem a empresa perceber, tá? Então, porque a gente imagina vazamento de dados é somente um hacker que atua em cima da empresa e rouba os dados. Não é assim. Por exemplo, esse caso é um caso de vazamento. O banco tem que responder. E ele agiu de forma ativa, né? Então, vamos imaginar que ele vendeu esse conteúdo para outra empresa, obteve lucro com isso. Não é à toa que o dado pessoal hoje é equiparado a uma commodity, ele tem valor, né? Alguns falam que é o novo petróleo, eu costumo dizer que é o novo urânio, mas eu já explico por quê. Mas o fato é que ele tem valor, né? E a partir do momento que ele transferiu esse dado, ele cometeu um ato contrário à legislação. Ele desrespeitou um direito seu. Então, você tem direito, primeiro, de se socorrer das autoridades de proteção de dados. Então, você pode denunciar essa atividade. Você pode entrar com uma ação de indenização contra o banco, informando que se sentiu lesada, né? Essas empresas, vou dar um exemplo aqui.
Tem uma empresa que, nesse período de pandemia, ela é uma empresa de serviços funerários. Coincidentemente, após esse mega vazamento que aconteceu em janeiro de 2021, apareceram mais casos de contato dessa empresa. Então, essa empresa entrava em contato com as pessoas oferecendo serviços funerários. Me ligaram. Eu não tive nenhum caso na minha família de perda de um parente por conta da Covid. Mas imagina o dano que uma pessoa tem ao se deparar com uma situação que já é ruim por conta da perda de um parente, ainda ficar recebendo ligação de uma empresa oferecendo serviços funerários, né? Então, isso causa dano. Isso precisa ser contido. Então, a pessoa tem direito de entrar com uma ação de indenização, sim. Agora, como provar? Então, aí vem a necessidade de rastreabilidade do dado. Então, por exemplo, existe como rastrear. Eu denuncio a empresa tem que informar de onde obteve o meu telefone, o meu dado. Aí ela vai apresentar a origem desse dado. E aí a gente vai rastreando até encontrar de fato quem foi o responsável por repassar esse dado. Isso é possível e é realizado hoje com muita eficiência, inclusive por polícia científica. Olha, doutor, você comentou duas coisas aí que eu quero ressaltar nesse podcast, que eu acredito que com essa lei de proteção de dados a gente vai falar muito sobre isso. Primeiro, é o valor da informação, né? Nós estamos na era da informação, onde a informação vale muito mais do que dinheiro, do que bens. Quando você tem informação, eu falo muito isso nos lugares que eu vou, quanto o conhecimento liberta. Não dá mais para a gente viver ingênuo, porque o brasileiro ainda existe algumas pessoas que são muito ingênuas e são muitas vezes lesadas, enganadas. Não dá mais para você ignorar a importância da informação. E eu falo informação para você conhecer um pouco mais sobre a lei e a sua informação dos seus dados pessoais. E a segunda coisa é muito importante, que a gente com certeza vai falar muito aqui, sobre a mudança cultural que o nosso Brasil está vivendo. Eu acredito que a internet ela está nos trazendo uma oportunidade única no nosso país, porque a internet ela já tem um tempo no Brasil. Eu peguei o início da internet no Brasil e trabalhei muitos anos sem internet, a gente trabalhava muito bem. E a internet ela trouxe muita coisa boa para quem sabe usar, mas ela também confundiu muitas informações. Então, você que está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo podcast, comece a valorizar a importância do conhecimento, porque nós estamos mudando a cultura de um país inteiro. Não dá mais para você ser ingênuo, não dá mais para você ignorar. E uma coisa que você comentou sobre essa questão de vender dados, eu que sou uma pessoa apaixonada por vendas, eu tenho um grande amor e carinho por vendas, sempre trabalhei com marketing, publicidade, e eu digo para você que tem a cultura de vendas, comece a trabalhar de uma forma diferente. Não é você forçando situações que você vai vender mais. Nós estamos num momento onde a internet traz muito essa questão do valor. Você colocar a sua empresa de uma forma mais positiva, porque a venda, ela pode ser muito mais saudável. Essa coisa daquela venda antiga, da pessoa comprar, ser enganada, não saber o que está comprando, isso está mudando no Brasil. E nisso eu acho que a lei de proteção de dados, ela vai dar uma nova visão, inclusive para as empresas que querem fazer marketing. Eu trabalho com marketing digital e eu digo para vocês, existe uma maneira muito saudável de você fazer o marketing e vender com mais qualidade. Não adianta você fazer toda uma divulgação, comprar dados e desrespeitar o seu cliente, porque isso não vai te ajudar a vender mais. Muito interessante o que você falou dessa questão da venda de dados. Agora eu te faço uma pergunta. E as redes sociais? O que elas têm a ver com isso? Principalmente uma pessoa como eu, que sou uma figura pública na internet, e quantas pessoas são muito conhecidas na internet e que já são vítimas de alguns golpes. Eu, por exemplo, no começo de 2020, alguém hackeou meu WhatsApp e começou a pedir dinheiro em meu nome. E depois eu vi vários amigos passando por essa situação. Então, o que a internet tem a ver e como a gente pode usar essa lei de proteção de dados no mundo online? Rose, você trabalhou com tantas informações aqui nessa pergunta
que eu preciso até dividir alguns pontos para realmente colocar o nosso ouvinte aí com todos esses pontos que você destacou nessa pergunta, tá? Pelo seguinte, lembra que eu comentei agora há pouco que o dado é o novo urânio, né? O dado, ele vale, ele tem valor de mercado, né? As pessoas já têm há um bom tempo aí vinham utilizando a expressão de que o dado é o novo petróleo, já saiu reportagens em revistas internacionais usando esse termo, e de fato utilizaram esse termo por quê? Porque o dado ele tem muito valor de mercado. Só que ele também reflete aqui uma obrigação hoje em dia de proteção muito grande, e com uma capacidade de criar um estrago muito grande. Então, eu adotei esse termo de uma matéria que eu vi de um professor que trata sobre direito digital, ele falando que hoje o dado seria o novo urânio, porque, de fato, o vazamento desse dado ele causa um estrago muito grande, que dificilmente pode ser reparado, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, a legislação ela apareceu não para proibir o tratamento do dado, mas para adequar esse tratamento às hipóteses legais. Então, por exemplo, a área de marketing é uma área muito afetada. Porque antes, qual que era a ótica? Eu preciso de dados para criar um produto, para criar um serviço, para fornecer a melhor utilização pelo meu cliente. Tudo bem. A área não está impedida de fazer isso hoje, ela só tem que fazer isso de forma correta. Então, estabelecendo as suas atividades dentro do programa de proteção de dados. Por exemplo, utilize dados anonimizados em determinadas situações. Aquele que não é possível identificar o seu titular, né? Ou pseudonimizados com alguma garantia aí de segurança, né? Dados criptografados, dados com chaves de segurança. Isso traz segurança para a atividade do marketing da empresa. E qual a consequência disso? Que você comentou agora também, é uma consequência de transparecer para a sociedade que você é uma empresa que se preocupa com o dado do seu cliente. Isso faz toda a diferença. Hoje é um diferencial de mercado, né? A empresa ela se coloca numa posição muito mais contemporânea, muito mais à frente daquilo que normalmente acontecia, porque é uma mudança de cultura, tá? Onde eu quero chegar com essa mudança de cultura? Às vezes, um vazamento, ele acontece por situações muito simples que você não tem uma real noção de que foi um vazamento de dados. E eu vou dar um exemplo muito rápido para chegar à questão das mídias sociais. Por exemplo, esses dias o escritório estava num processo de compra aí de materiais, de móveis e tudo mais, e nós fizemos a compra online, né? Hoje, com a pandemia, o trabalho é muito mais online. E o vendedor da loja solicitou alguns documentos, dos quais continham dados pessoais, mas que eram necessários para celebrar o contrato. Opa, estou dentro daquela hipótese de lei, cumprimento de contrato, perfeito. Até o momento que ele me pediu uma foto. Ele falou, doutor, eu preciso que você encaminhe uma foto. Eu falei, por quê? Ah, para eu comprovar que você é você. Eu falei, mas isso é um dado sensível, que a imagem é um dado, né, é um dado sensível demais para as pessoas, né? É um dado biométrico, esse é o termo que estava fugindo aqui. É um dado biométrico que, de cara, né, identifica uma pessoa, e ele não precisava daquilo para fechar o contrato. Eu falei, olha, você não precisa disso, eu não vou te mandar. Ah, mas eu preciso disso para incluir no sistema. Eu falei, quem me garante que esse sistema é um sistema que tem segurança, que tem as ferramentas necessárias para impedir invasão? Isso tudo conversa pelo WhatsApp, tá? Ele respondeu assim, ele falou, não, olha só como ele é seguro. E começou a tirar foto das telas do sistema. Veja, a intenção dele não foi vazar nenhum dado. A intenção dele foi a melhor possível. Ele quer demonstrar que o sistema é seguro. Mas o que ele fez? Ele tirou foto de dados biométricos sensíveis de outros clientes dele e me passou pelo WhatsApp.
Ou seja, ele praticou um vazamento de dados. Mesmo que na ignorância, né? Na ignorância. A intenção dele foi a melhor possível. Eu entendo isso. Mas vejo quanto as pessoas, os colaboradores da empresa precisam ser treinados para entender o que é um vazamento de dados. Olha, você falou um ponto muito interessante, André. Eu trabalhei muito tempo em marketing promocional de ponto de vendas. E muitas vezes as próprias empresas, elas pedem coisas para os funcionários que são muito inadequadas. Sim. E o funcionário é colocado nessa situação que você relatou aí. Às vezes, aquele rapaz que está como vendedor ou como atendente, ele está completamente desarmado. Mas Sim. Nós que vamos na empresa não temos nada a ver com isso. Então, essas empresas precisam mudar também o que elas pedem, porque o rapaz se atrapalhou, porque ele Sim. deve atender muitos clientes ao longo do dia, talvez o nível de formação dele seja baixo, porque muita gente que vai para a área de vendas, isso é uma coisa que me incomoda muito, muita gente vai para a área de vendas por um acaso e também não estuda, e numa situação dessa, ele acabou errando, mesmo que na ignorância, e se você Sim. resolve entrar com uma ação ou, né, naquele momento, tomar alguma atitude, ele vai ter problemas também, né? Sim, e pior, Rosi, pode ter acontecido, inclusive, dele ter sido orientado pelo seu gerente para que ele procedesse daquela forma. E a orientação veio de boca. Ele deve ter recebido a orientação, o gerente deve ter falado assim, tira a foto aí do sistema e mostra para esse camarada aí. Só que na hora que vem com uma ação de indenização contra a empresa, Sim. esse vendedor ele não tem como comprovar que ele recebeu essa orientação. Agora você falou um ponto muito interessante. Gente, há mais de 25 anos eu sou da área de comunicação. E eu sempre atendi várias empresas, doutor. Você tocou num ponto que sempre me incomodou muito. Eu atendi várias empresas nesses 25 anos de trabalho. Eu trabalhei muitos anos com televisão, onde a gente tinha alguns critérios, e acredite você, nem todas as emissoras são muito criteriosas, e eu já tive situação de trabalhar com clientes que depois eu descobri que o cliente não era nada correto, e eu saí fora. Hoje, quando eu vou atender uma empresa, eu tenho algumas regras que senão eu não atendo, porque eu tenho esse receio de comprometer a minha imagem com produtos que sejam desonestos. A confiança é tudo. Porém, eu atendi mais de 15 anos algumas multinacionais brasileiras que são extremamente famosas na mídia, porém, nos bastidores e na parte técnica, elas faziam algumas manobras, eu não sei se orientada pelo marketing, acredito que pelo marketing, onde acontecia exatamente isso. Elas criavam situações onde o vendedor fazia vendas duvidosas, onde o cliente comprava aquilo que não era claro, e depois o atendimento a cliente tinha uma fila de reclamações e ninguém queria resolver. Aí vem a minha pergunta. O consumidor, até que ponto ele pode, através da lei de proteção de dados, se proteger de algumas empresas? Porque o que acontece, gente? Tem empresas que constroem um nome na mídia, muito bonito, pagam bem, mas nos bastidores elas fazem muitas manobras duvidosas para convencer o cliente a comprar coisas que ele nem entende e depois ninguém quer resolver. A lei consegue ajudar esses consumidores, doutor? Ela consegue ajudar em que sentido? A empresa hoje, para ela se tornar competitiva, ela precisa ter uma boa governança de dados, né? Um bom sistema de governança de dados. E é essa comprovação que vai tornar essa empresa uma empresa confiável, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos do tratamento de dados dentro da corporação, o nosso processo de adequação, ele passa pela criação de algumas normas internas. Então, eu tenho uma política de proteção de dados, uma política de rastreabilidade de dados, um código de conduta, um código de treinamento dos meus colaboradores. Então, por exemplo, nesse caso que eu comentei,
Ah, certamente ele recebeu uma orientação de boca do gerente. Uma empresa que é comprometida com a proteção de dados, ela cria um sistema rotineiro de treinamentos. Então, se porventura houvesse uma alegação lá na frente, né? Olha, mas a empresa utilizou o mecanismo dessa forma, assim, 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 para burlar uma venda, alguma coisa assim. A empresa consegue comprovar que no processo interno dela, ela tem todos os passos de comunicação, governança, treinamento, de modo que é muito difícil que o vazamento aconteça por esse meio que aconteceu comigo, né? Veja que o vazamento de dados hoje, ele é algo que as pessoas já têm em mente que ele pode acontecer. Nenhum sistema de segurança ele é 100% seguro. Então, o que é importante para o consumidor é saber o quanto aquela empresa faz e continua fazendo para tentar evitar ao máximo um vazamento. E aqui fazendo uma conexão com aquela outra pergunta que você me fez sobre as redes sociais, né? Isso vai muito de encontro a esse ponto. A mídia social, a rede social, ela é um produto que é utilizado pelos consumidores. E lá os consumidores, eles expõem os seus dados conforme melhor lhe aprouver, né? Então, vamos pensar no Instagram, no Facebook, o consumidor tem a liberdade de publicar os seus dados. Então, o que ele está tornando público é uma coisa. Outra coisa é o que essa mídia social pode oferecer de segurança para aquele dado não seja replicado de alguma outra forma. Por exemplo, a criação de um perfil fake, um perfil indevido, né? A utilização do telefone com a foto do WhatsApp, por exemplo. Eu gosto de usar isso como exemplo porque o WhatsApp ele vem colocando aí mecanismos de segurança para evitar essas fraudes que já ocorreram, né? De alguém, por exemplo, pegar uma foto lá do WhatsApp e criar um perfil totalmente diferente, mas com aquela foto, para tentar criar alguma atividade de fraude. Aquele sistema de duas etapas de confirmação de propriedade de dados é um mecanismo que o WhatsApp fez para proteger os seus consumidores. Então, cabe aqui ao consumidor, né, buscar sempre as empresas que estão mais à frente do seu tempo na proteção de dados e cabe às empresas oferecer cada vez mais mecanismos de proteção ao consumidor. Isso você só consegue realizar se você tiver uma boa governança de dados, né? É uma consequência. E a confiança é tudo, né? Você Exatamente. comentando aí, tá passando um filme na minha mente, porque quem trabalha com muitos clientes, muitas vezes a gente tem a senha pessoal da conta do cliente. Eu tenho de alguns clientes meus, senhas de redes sociais, senhas de e-mail, e olha, eu tenho que esconder de mim mesmo, porque você já pensou se vaza um dado desse? Que situação? Pois é. E é por isso que essas mídias colocam no seu contrato de prestação de serviço que a senha é pessoal e não pode ser transferida, né? Se a pessoa transferiu, ela assumiu um risco. Ao passo que, se eu estou transferindo para uma empresa a minha senha, essa empresa está assumindo o risco de manter isso guardado. Então, Sim. Rosi, na sua atividade, você faz muito bem em colocar essas senhas, já que foi transferida com consentimento dos titulares, isso é importante, né? Já que eles transferiram para você com consentimento, você cria um mecanismo necessário para proteção dessas informações. E aí você está no caminho correto. Agora, é igual uma senha bancária, né? O banco se protege oferecendo sistema de proteção. O titular daquela conta tem que manter todos os mecanismos de sigilo em cima daquela informação também. Você falou de WhatsApp e agora você abriu um tema que a gente ainda vai falar muito. Nós vamos ter aí muitos conteúdos, inclusive você que estiver nos ouvindo ou nos assistindo, dê sugestões, mande perguntas para que a gente consiga responder e começar a passar essa informação e contagiar o Brasil todo com essa informação, porque ela é muito importante. Você falou de grupos de WhatsApp, e aí eu te pergunto, qual é a responsabilidade
que uma pessoa pode ter quando ela monta um grupo de WhatsApp. Eu participo de vários grupos de WhatsApp e eu já vi situações de pessoas serem expostas com dados pessoais em grupos de WhatsApp e os coordenadores do grupo não verem ou se omitirem. E eu pergunto, qual é a responsabilidade que uma pessoa que gerencia grupo de WhatsApp pode ter com a lei de proteção de dados? Ótima pergunta, Rosi, ótima pergunta. Pelo seguinte, é uma atividade que os usuários do WhatsApp normalmente fazem de uma forma tão natural que eles não percebem o quanto isso tem de responsabilidade por trás, tá? E aqui não a responsabilidade do WhatsApp, tá? A responsabilidade dos integrantes daquele grupo. Por quê? Porque eles estabelecem aqui uma comunidade com troca de informações. E essa comunidade tem que seguir algumas regras, né, inerentes à sociedade como um todo. Então, tem aí um sigilo sobre as informações que são tratadas naquele grupo? Sim. Você tem um código de conduta dentro daquele grupo? Sim. Então, é porque eu estou no WhatsApp, eu vou usar um termo aqui. Eu posso xingar à vontade, eu estou num grupo de amigos, ou no grupo da família, né? O grupo da família aconteceu festa de final de ano, é a melhor coisa para acontecer problema na família. Então, depois, no dia seguinte, é uma discussão danada, quem teve culpa do quê, não sei o quê, tal. Muito bem. Já existem decisões judiciais a respeito da responsabilidade, né, para quem é atribuída a responsabilidade por ofensas ocorridas dentro de grupo de WhatsApp, por vazamento de informações em grupo de WhatsApp. E quem é o responsável? É o administrador. Agora você falou um ponto importantíssimo. Exatamente. O administrador do grupo de WhatsApp, ele tem responsabilidade sobre o conteúdo que é trocado naquele WhatsApp. Por isso que nós temos algumas orientações em alguns casos, em que, por exemplo, é necessário ter um grupo, porque facilita a comunicação, é muito mais fácil, é muito mais dinâmico, e a gente precisa utilizar essa tecnologia. Ela já está arraigada na sociedade, né? Então, vamos melhorar a utilização. Por exemplo, se você tem um grupo mais formal, você coloca uma norma de conduta daquele grupo. Então, todos têm ciência sobre a regra de conduta daquele grupo. Não pode ser tratado o assunto de política, não pode ser tratado o assunto de religião, deve ser tratado, as pessoas do grupo têm que ser tratadas com respeito, os dados aqui fornecidos não podem ser divulgados, então todos têm responsabilidade sobre os dados que são tratados, né? Você cria esse sistema. Uma outra forma, você colocar os integrantes, o maior número de integrantes aí, como administradores, é uma via também, não é a única, mas é uma via, para que todos tenham responsabilidade direta sobre aquele conteúdo, né? E assim, nós estabelecemos uma forma mais protegida, assim, de utilizar esse sistema, que é muito importante hoje em dia, né? Olha, ontem mesmo eu tenho um grupo de negócios que eu coordeno, eu fechei o grupo porque algumas pessoas começaram a divulgar no grupo tipos de negócios duvidosos. Por que eu estou dizendo isso, gente? A lei de proteção de dados, ela não surgiu por nada. A gente sabe que, do mesmo jeito que a internet trouxe coisa boa, ela deu muito espaço também para pessoas desonestas, para quadrilhas, para pessoas que são estelionatárias. E a boa-fé é uma maneira de você se aproveitar da ingenuidade. Então, precisa ficar muito atento, porque existem muitos golpes que acontecem, inclusive internacionais. Alguns são bem famosos na internet. Eu, inclusive, tentaram me pegar num golpe desse, doutor, recentemente. Como eu já estava atenta, a gente pode falar em algum momento desses golpes da internet. Eu caí no do WhatsApp do ano passado, 2020, porque eu fui surpreendida com um golpe novo. Agora ele já não é mais novo, na época era. Mas existe uma série de golpes que acontecem no mundo, não só digital, mas também físico, e essa lei de proteção de dados, ela vai justamente proteger empresas e pessoas honestas desse tipo de situação. Porque realmente é complicado. Quando você falou de grupo de WhatsApp, me veio aqui um filme, porque no meu condomínio existe um grupo de WhatsApp
Não existe um só, mas tem muitas pessoas que montam grupos de WhatsApp também com o objetivo de denegrir pessoas, de denegrir situações, de desqualificar pessoas e cuidado se você, sem perceber, está participando disso. Recentemente, no nosso condomínio, a gente precisou levantar uma questão de ofensas pessoais em grupos de WhatsApp e a pessoa foi advertida e numa próxima será multada. Isso foi importante, mas abriu uma situação no condomínio. É certo, é errado, e a gente vai, inclusive, em uma das pautas do nosso podcast, falar sobre a LGPD em condomínios, né, doutor? Que também Sim, é uma coisa que sim. está fervendo nesse momento, né? Fala um pouco para a Exatamente. gente sobre isso. Falo. Aliás, é importante fazer um destaque aqui por um ponto. A lei de proteção de dados, ela é aplicada em determinadas situações e ela mesma exclui outras situações. Por exemplo, a troca de dados meramente particular, ela não é protegida pela lei de proteção de dados. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tirei uma foto numa festa com a minha família e postei no Instagram. Mas tinha um cunhado que não gostaria de ser visto naquela festa. Ele pode alegar que houve um vazamento de dados de acordo com a lei de proteção de dados? Não, porque essa é uma atividade particular. Então, o grupo de WhatsApp dos condôminos. Olha só que já vou fazer esse link direto. O condomínio, ele é uma pequena sociedade, né? Você tem uma massa condominial ali que se conversa, troca informações sobre os mais variados casos e situações. Então, pode ter grupos XYZ que tem determinados moradores. Esses grupos, eles são grupos particulares, certo? Então, a LGPD não incide sobre esses grupos. Você tem outras leis. Então, se o condômino foi xingado por outro condômino naquele grupo particular, ele pode entrar com uma ação de indenização, cobrar o administrador daquele grupo, mas não com base na LGPD. Mas o condomínio também tem um grupo oficial. E esse grupo oficial, ele está dentro das atividades do condomínio. Existe ainda uma discussão muito grande sobre a aplicação da lei de proteção de dados nos condomínios. De fato, existe. Mas a tendência, até pela quantidade de dados pessoais que um condomínio trata, a tendência é a aplicação dessa legislação. E eu, aliás, sou partidário dessa posição. Tem que ser aplicado, porque você tem uma obrigação de proteção de dados de toda aquela massa condominial, né? E aí vem uma responsabilidade do condomínio sobre aquele grupo. Então, por exemplo, o gestor daquele grupo tem que ser o síndico. Ele é o administrador. E não adianta ele querer dizer eu não tenho nada a ver com isso, porque tem. Exatamente, ele tem, se é um mecanismo oficial de comunicação, né? Então ele tem que ser o gestor daquele meio oficial de comunicação. Outros meios que não são oficiais é outra coisa. Mas no regimento interno do condomínio tem que conter as formas de comunicação oficial. E se tem lá o WhatsApp, quem comanda aquilo é o síndico, e ele é responsável pelas comunicações que são efetuadas naquele meio. Ele é responsável por manter os mecanismos de segurança. Então, por exemplo, eu vou utilizar o WhatsApp normal? Não, eu vou utilizar o WhatsApp Business, porque ele traz mais segurança para aquela massa condominial, né? E, inclusive, ele é responsável em cima, sobre os dados que são tratados naquele pequeno grupo, dentro do WhatsApp. Nós vamos preparar aí um conteúdo, gente, só voltado a condomínios, e vai dar muito assunto, e é um tema que muito me interessa, porque, por coincidência, eu sou subsíndica do meu condomínio, já fui síndica também, e se você não imagina ou nunca parou para pensar, um condomínio é como se fosse uma cidade, principalmente em São Paulo, que um condomínio tem muita gente. Então, a gente vai fazer um tema só falando de condomínios, mas eu vou te fazer uma pergunta agora com relação à LGPD nas empresas, que até antes, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A LGPD, ela tem a ver só com as empresas ou pessoa física também está inserida na lei? Importante. Ela é voltada ao tratamento de dados realizado por pessoa jurídica ou pessoa física, tá certo? Que tenha um cunho econômico. Então, se aquela atividade possui um cunho econômico, então, obrigatoriamente, a lei de proteção de dados é aplicada. Então, por exemplo, se eu
eu, pessoa física, executo uma atividade comercial, eu ofereço produtos para uma massa de clientes, e os dados que eu tenho desses clientes vazarem, eu serei responsabilizado com base na lei de proteção de dados. Porque agora com o número de pessoas autônomas, microempreendedores, pessoas com home office, não dá mais para você ficar ingênuo, desinformado, porque a ignorância vai ser cobrada de você também, não tem como fugir. E agora vem a pergunta que eu queria fazer, doutor. Qual é o impacto que a LGPD traz nas empresas a partir de agora? Quer dizer, já começou, mas a partir de agosto de 2021 começam as multas que a gente vai falar na sequência. Isso. Bom, de fato, o impacto é muito grande. Pelo seguinte, acima de qualquer outra discussão, o fato é que existe uma lei obrigando a empresa a ter mecanismos de proteção de dados, né? Então, você tem uma obrigatoriedade de lei para a empresa se adequar. Eu vou equiparar aqui a mesma obrigação de lei que a empresa tem para manter os seus funcionários adequados à lei do trabalho, às leis trabalhistas. A mesma responsabilidade que a empresa tem de estar adequada às leis ambientais, à lei do consumidor. Hoje, você, até por conta da evolução da proteção de dados na sociedade, não existe espaço para o empresário questionar se essa lei vai pegar ou não. É incrível que essa pergunta, aqui no Brasil, ela é realizada por empresários e tem uma situação, de fato, que permite que os empresários pensem dessa forma, mas o fato é que a lei de proteção de dados não permite essa pergunta, porque ela já pegou. Então, o impacto é direto na estrutura da empresa. Se ela for fiscalizada, assim como a fiscalização do trabalho, assim como a fiscalização ambiental, fiscalização do consumidor, ela precisa demonstrar que está adequada à lei de proteção de dados, que ela tem uma governança de dados, sistemas de proteção, que ela trata os dados de acordo com os interesses do titular, os direitos do titular, né? Que ela tem um mapeamento de dados, que ela conhece o caminho do dado na sua estrutura. Esse é o primeiro impacto. Outro impacto importante, né? Você criar essa estrutura de governança traz uma credibilidade muito grande perante o mercado. Não é à toa que algumas empresas já estão utilizando, como muito inteligentemente estão utilizando, campanhas de marketing demonstrando que elas estão adequadas. Olha, celebre contrato comigo, pois aqui o seu dado ele é protegido. Compre o meu carro, pois aqui eu sei que o seu dado não será transferido para outras empresas. Abra conta corrente comigo, eu protejo os seus dados. Isso é mecanismo de divulgação para que a sua empresa seja reconhecida como uma empresa de vanguarda, que protege dados e que pensa no seu consumidor. É uma estratégia de mercado excelente. Terceiro impacto, você cria uma rede de atuação muito mais segura para o seu empregado, o seu colaborador. Porque o dado pessoal do colaborador, ele também deve ser protegido pela empresa. Então, você cria um sistema de governança que traz mais segurança para o seu colaborador, ao mesmo tempo que você é obrigado a criar processos de tratamento de dados que facilita a vida do colaborador no dia a dia. Então, você vai ter um sistema muito mais robusto, muito mais protegido, que a consequência disso qual é para o colaborador? Ele vai ter um sistema muito mais ágil para executar as atividades do dia a dia. Então, o trabalho é facilitado, né? Criar regras de conduta, ao invés de engessar a empresa, torna aquela empresa mais previsível com relação ao passo a passo do que você tem que executar. Isso traz mais segurança para o colaborador. Então, você vê do empregado, né, que muitas vezes é a pessoa mais vulnerável, né? Às vezes a pessoa, na necessidade de buscar trabalho, ela sai espalhando o currículo dela e muitas pessoas se apropriam daquele dado para tentar vender coisas que não vão ajudar a pessoa em nada naquele momento, mas estão ali tentando, né?
Exatamente. Você vê, por exemplo, políticas simples, como política de mesa limpa, política de utilização da impressora, né? Antes, o empregado poderia ser cobrado por algo que ele fez sem existir uma política, sem existir um treinamento. Agora não, a empresa é obrigada a fornecer esse treinamento. E o colaborador, tendo ciência desses treinamentos corriqueiros, ele fica muito mais tranquilo, sabe o que de fato ele tem que fazer. E agora você Né? tocou num ponto que a gente que atende empresas, né? A gente nota assim, as empresas que estão crescendo, estão desenvolvendo mais, elas já entenderam que elas precisam treinar constantemente os funcionários. É Exatamente. impressionante. E aqueles funcionários que se destacam, muitas vezes, são aqueles que já têm essa consciência, porque eu sempre falo que o Brasil ainda é muito colonialista, ainda tem muita gente que acha que o patrão vai pegar pela mão e vai carregar. Então, se Sim. você quer crescer no mercado e se você quer que a sua empresa cresça, já vai entendendo que treinamento, conhecimento e educação é necessário e a LGPD, que é uma lei tão nova, ela precisa fazer parte da nossa vida. Por isso que a gente está trazendo esses conteúdos de uma forma mais descomplicada, porque Sim. o doutor André, além de advogado, ele é professor universitário, ele está acostumado a lidar com pessoas que já são da área, e eu que sou leiga, e como muitos de nós vamos ter que conviver com a LGPD, é importante que a gente aprenda. Eu tenho aprendido muito com o doutor André, até para poder entrevistar ele, eu tive que estudar muito, eu não tinha ideia sobre nada disso. Estou começando a ficar mais atenta, e você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, vem com a gente para o Impacto Digital. Nós estamos tanto no podcast, nas principais plataformas, como no YouTube. Esse material que nós estamos gravando hoje, ele vai também para o YouTube. E nós temos o Instagram, que é novo, que é o Lares LGPD, onde nós vamos trazer muitas lives a respeito dessa lei, desse conhecimento que vai ser fundamental para todos nós brasileiros. Mesmo que a gente não tenha empresa, como consumidores, a gente precisa entender como que a gente vai usar os benefícios dessa lei e até mesmo saber como acionar na justiça alguém que extrapole o nosso direito de privacidade, né? Exato, exatamente. São dois campos, né, muito importantes, né? De um lado eu tenho o consumidor, que ele tem que se valer da legislação para proteger os seus direitos, e do outro lado a empresa, né, que tem que conhecer cada vez mais quais são as etapas que ela tem que cumprir para estar à frente do seu mercado, estar à frente, inclusive, de eventuais competidores aí, né? Porque é um diferencial hoje de mercado, com certeza. Tá? E a Lares, tanto a Lares quanto o escritório, né, que nós atuamos, são dois pontos que são utilizados aqui como esse mecanismo de divulgação de informação. Eu fico muito agradecido, Rosi, por esse espaço, né, porque ele serve sim para conscientização. Isso é muito importante. Eu gosto de colocar isso nas palestras que eu faço, nos cursos que a gente apresenta, nos cursos de certificação, de apoio ao DPO e também nesses mecanismos de comunicação, exatamente para expor a informação. Eu gosto muito disso, né, dessa chance de expor e agradeço demais aí essa forma que foi oferecida. Essa é a magia do mercado digital que eu estou encantada, porque a Uhum. informação, quando você passa ela de uma forma íntegra, quando você compartilha ela de uma forma generosa, você faz um país melhor. Porque o país melhor ele vai acontecer quando nós, brasileiros, assumirmos nosso país e fazermos aquilo que sabemos fazer de melhor. O meu trabalho é um, o do doutor André é outro. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, também pode fazer diferença no mundo, compartilhando esse conteúdo, curtindo, mandando dúvidas, perguntas e sugestões. Pode mandar direto no Instagram, que é o Lares LGPD. O Instagram é novo. Você pode mandar tudo lá, perguntas, dúvidas, sugestões, propor temas, porque nós vamos semanalmente trazer conteúdos nessas plataformas para poder fazer esse país um país mais seguro, mais consciente e mais
participativo, porque o país só vai ficar bom quando todo mundo assumir o seu papel. Agora, a última pergunta para finalizar o nosso podcast, essa vai mexer no bolso de muita gente. A partir de agosto de 2021, as multas vão começar a ser cobradas daquelas empresas que não estiverem adequadas. Fala um pouco para a gente sobre isso, doutor. Como são essas multas? Qual é a tolerância que vai ter? Porque eu acredito que muita empresa não está ainda inserida na lei, né? Nesse contexto, exatamente. Rosi, aqui a gente tem um campo fértil para análise. Pelo seguinte, alguns empresários, já ouvi de alguns empresários que eles iriam se preocupar com a legislação a partir de agosto de 2021, porque eu ouvi da seguinte forma, é quando de fato a lei vai entrar em vigor. Bom, esse é um pensamento equivocado, tá? Por quê? As investigações sobre vazamento de dados, as punições sobre vazamentos de dados, elas já vêm acontecendo há um bom tempo. Nós temos notícias aí desde 2018, 2017, de atuação do Ministério Público, de PROCONs, fiscalizando e aplicando multas. Então, assim, já o primeiro passo, a empresa ela teria que se preocupar quando, né? Quando que ela teria que se preocupar com a aplicação da Lei de Proteção de Dados? Já há um bom tempo, tá? Bom, mas ela não se preocupou até agora. Agora existe um mecanismo que vai adicionar uma preocupação maior, que além dessas investigações, além dessa atuação do Ministério Público, passarão a incidir também as punições da Lei de Proteção de Dados. Uma delas é a multa. A multa aí, a gente fala em uma multa na ordem de até 2% do faturamento anual da empresa não, do grupo econômico no Brasil, limitado a 50 milhões de reais por evento de vazamento, tá? Então, você tem uma multa pesada, né, de até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões, o que pode doer no bolso de muita gente. Mas eu vou além. Existe uma outra sanção que passará a vigorar a partir de agosto, que, no meu entender, é ainda pior, que é a publicização do fato. Ou seja, a empresa foi responsável por um vazamento de dados. Ela pode ser multada em até 2% do faturamento e ser obrigada a divulgar em veículo de comunicação que ela foi responsável por esse vazamento. Como se fosse uma... como que se diz isso no direito? Eu cometi um erro e eu preciso de uma retratação? Seria uma divulgação, quase que uma confissão do que aconteceu. E quais são os mecanismos que a empresa está adotando a partir de agora para mitigar os riscos ou para tentar solucionar parte dos riscos. O que acontece? A empresa ela tem essa obrigação de boa-fé perante a sociedade. Então, ela vai ter que divulgar o que aconteceu e o que ela está fazendo para resolver o problema. A grande questão é o impacto na imagem. Vou dar um exemplo, Rosi. Eu tenho uma empresa de cloud computing, ou seja, o meu negócio é proteção de dados. E aconteceu um vazamento. A partir do momento que eu divulgo para a massa social de que a minha empresa foi responsável por um vazamento de dados, a minha empresa acabou. Ninguém mais vai fechar contrato comigo, percebeu? Então, assim, a imagem da empresa, ela será diretamente afetada por uma obrigação de lei. Então, é um impacto muito grande, que para algumas empresas, 50 milhões de reais, uma operação dela, ela consegue reverter. O dinheiro é o de menos, né? O dinheiro vai ser o de menos. Por isso que é importante você falar isso, porque a gente está num momento que as redes sociais, ela abriu a oportunidade, é uma coisa que o Leandro Carnal fala, né? Ela abriu a voz dos estúpidos. E tem muita gente tentando ofender e desqualificar pessoas online. Sim. E é o que você falou, o dinheiro você resolve, só que imagem não tem jeito. Então, muito cuidado se você não entendeu a seriedade dessa lei, se você ainda não compreendeu o quanto ela pode respingar na sua empresa, e comece a se informar. E o mais importante,
ter uma empresa de DPO ou um profissional de DPO que realmente entenda, porque no Brasil as pessoas têm aquela coisa de dar um jeitinho, fazer um puxadinho, só que às vezes não vai funcionar nessa lei. Então, muito bom esses seus esclarecimentos, doutor André. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar pelo tempo que nós disponibilizamos para hoje, mas esse é o primeiro podcast. Então, antes de eu finalizar, eu queria que você desse as suas considerações finais do podcast de hoje. Eu agradeço demais. De novo, Rosi, é um espaço fundamental, principalmente para levar o conhecimento dessa legislação a toda a sociedade, né? Como você falou, essa lei não abre espaço para jeitinho, né? As pessoas precisam ter consciência das responsabilidades que essa legislação transfere e atuar ativamente na adequação, né? Hoje, nós estamos aí há um mês, praticamente, de entrar em vigor as sanções da legislação, mas o quanto mais a empresa demonstrar que está no caminho para adequação, mais ela consegue demonstrar para a autoridade que não deve ser punida em determinadas situações. Então, o meu recado final é esse, é entender, de fato, a nova cultura de proteção de dados que foi estabelecida na sociedade e nos acompanhar aí para que a gente crie esse debate que é tão rico, né? E convido a todos aí a, de fato, encaminhar as suas dúvidas, porque tem muito assunto a se tratar sobre lei de proteção de dados. E nós vamos falar muito sobre isso repetidamente. Então, muito obrigada, doutor André Ravani. Estou encerrando então, esse conteúdo. O nosso podcast com a Lares LGPD, participação especial do Dr. André Ravani, que é especialista em direito digital e também é DPO da Lares. Muito obrigado e nos encontramos no próximo podcast. Até lá!